Jesus. Uma boa tarde de oportunidade de salvação. Como diz a palavra de Deus em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, aonde estiver uma criatura, anuncie o Evangelho, anuncie a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela tem autoridade. Se eu tenho comida, tenho R$2, te ajuda? Então a palavra de Deus, ela vai dizer que o homem, a mulher perece por falta de conhecimento, conhecimento da verdade. Porém Deus, Ele nunca vai abandonar a humanidade. De geração em geração, Ele vai levantar homens, mulheres e colocar ali o Espírito dele, para que esses homens, essas mulheres, venham ser um instrumento. E todo instrumento ele é tocado. O instrumento não toca sozinho. O instrumento é tocado por aquele que é qualificado para aperfeiçoar, afinar aquele instrumento. Então o poder é de Deus, mas ele usa instrumento. Ele usou Noé para avisar que haveria um juízo, um dilúvio, um extermínio, mas nem todos deram crédito. Então Deus, ele nunca vai abandonar. Antes de acontecer qualquer fato na terra, ele avisa os seus, ele avisa os seus homens e mulheres que renunciam a parte da vida para ter intimidade com ele. Então jamais o homem vai ser pego de surpresa. Não, pode ser que ele ouve o aviso, mas ele não crê. Pode ser que ele ouve a mensagem da cruz e não creia. Mas Deus falou para os seus discípulos, para anunciar. Se vai crer ou não, não é responsabilidade de quem anuncia. É responsabilidade do Espírito Santo. Mas o homem e a mulher, para ser discípulo, precisa anunciar. E Deus está recrutando discípulos. Deus quer discípulos. Está em falta de discípulos. Agora, falsos mestres tem bastante. E vai aumentar. Não diminui. Tudo que é falso multiplica rapidamente. O que é verdadeiro demora. Demora. Por quê? Porque não é de qualquer jeito. Um pão para crescer rapidamente é necessário ter fermento. Então, o crescimento com fermento é para a perdição. Mas, quando Jesus está na obra, ele tira o fermento. E quando ele tira o fermento, ele começa a fazer morada nesse homem e nessa mulher. E então, já não é mais um homem, uma mulher dominada pelo prazer da carne. Na carne habita o pecado. Então é esse tipo de homem, esse tipo de mulher que Deus procura. Veja bem, Deus não procura religião. Deus não procura doutrinas de homens. Deus não procura ricos, e muito menos pobres. Não, Deus procura verdadeiros adoradores. Não importa se é rico, não importa se é pobre. Se for verdadeiro, Deus está com eles. Irmão, Deus quer salvar todos, mas é mediante a verdade, não mediante o fanatismo religioso, não mediante a especulação,
que muitas vezes muitos estão fazendo com a palavra santa de Deus, tirando proveito, acha que está tirando, mas um dia a conta chega para todos, amém? Mas entenda que Deus procura verdadeiros adoradores. Olha aí, pega aí a palavra de Deus no seu celular maravilhoso, porque eu creio que aí tem um aplicativo do banco, tem um aplicativo da rede social, e meu irmão, e tudo isso aí é útil, tudo isso aí ajuda, mas meu irmão, não tem nada melhor do que a palavra de Deus. E a nossa humanidade está cada dia mais devassa, mais imoral, viciada, não é por causa de Deus, não, é a escolha do homem, é a escolha da mulher. Se está cheio de corruptos, não é por causa de Deus. Se o mundo está cheio de ladrões, não é por causa de Deus. É a escolha do homem, é a escolha da mulher, que faz uma sociedade. São atitudes, são práticas. Então a palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mas não quer dizer que isso é o desejo do coração do homem e da mulher. Porque se a palavra de Deus está no coração de um homem e de uma mulher, essa pessoa vai ser boa, perfeita e agradável. Mas veja bem, a palavra estava 100% em Jesus Cristo, mas ele não agradou, a começar pelos religiosos. Você está entendendo aí? A palavra de Deus não agrada religioso. Jesus 100% homem vivendo a palavra, e ele não agradou a religião, muito pelo contrário. Eles se levantaram para matá-lo por permissão de Deus. Ele se entregou, é verdade. Mas a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável, mas a religião não gosta, odeia. Por isso que muitos não querem a palavra de Deus nos seus templos, porque é templo feito por homens, não é edificado na rocha que é Jesus. Esses daí manipula igual os homens fazendo a torre de Babel, manipula a massa, né? Manipula o barro e vai ficando rico, manipula o barro e vai ganhar dinheiro. Mas Jesus não, ele não veio para manipular, ele veio para libertar, para transformar, para colocar no homem e na mulher o espírito dele, que não se corrompe com as coisas deste mundo. Então, esse espírito estando nos discípulos, ele disse: vão, anuncie o meu evangelho, de graça recebei e de graça dai. Então o discípulo não pode cobrar, discípulo não pode exigir pagamento. Por aí você já começa a conhecer quem é discípulo de Deus e quem não é. Está cobrando? É um bando de mercenários. E a religião, ela faz isso, meu irmão. A religião, ela cega o ser humano para pegar aquilo que ela tem de valor. Escute isso. Fui levar minha filha na escola, e ali a colega dela disse o seguinte: olha, eu fui lá numa festa agora que é festa de São João, quermesse, essas coisas aí. Eu fui lá para comer milho, ficar naquele ambiente e ali comer o milho. E ela foi lá para comprar o milho estava custando R$15 um pratinho. R$15, verdade, misericórdia mesmo, irmão. Misericórdia. Ela falou: o quê? Eu sirvo essa religião, mas eu não sou boba. O meu dinheiro é muito suado. Ela não comprou o milho. Ela foi até a esquina, um senhor vendendo milho ali por R$5. Olha lá, a religião superfaturando. Está entendendo aí? Se o senhorzinho vendendo a R$5 estava ganhando dinheiro, imagina a religião vendendo a 15. Gananciosos, amantes do dinheiro, enganando os outros, enganando, meu irmão. O que mais tem é enganador. A pessoa dizima, oferta, e ainda quando vai comer um milhozinho ali, ainda tem que pagar superfaturado. Olha isso. E a pessoa que está cega, ela dá.
Você está entendendo? Uma bandeja de milho com 5 espigas de milho, minha esposa compra, porque eu também gosto de milho, você paga R$6. R$6 uma bandeja com 5 espigas de milho. Olha isso, faz a conta aí. Faz a conta aí, se não é ganância. Você é ganancioso, meu irmão. Então cuidado com a religião. Mas aquela moça, ela não contribuiu naquela obra ali, e ela comeu ali do senhorzinho na esquina, economizando 10 conto, né? Já é uma bênção, né? Cuidado, meu irmão, cuidado com os falsos. Mas veja bem, a religião tem seu tempo de duração. A palavra de Deus é eterna. Ela dura para sempre. Então a palavra de Deus é necessário, é suficiente para transformar a vida do maior vil pecador. O maior assassino, se arrepender, começar a amar a palavra de Deus, ele é transformado. A pior prostituta, está ganhando dinheiro, mas está perdendo a alma. Se arrepender, Deus faz morada dentro dela. O pior traficante, se arrepender, Deus faz morada dentro dele. O pior empresário corrupto, também. Os maiores presidentes do mundo inteiro, se arrepender, Deus faz morada dentro dele. Por quê? Porque Deus não quer perder ninguém. Deus não quer perder ninguém. Deus, Ele não quer perder nenhuma alma. Porque Ele sabe que a pessoa sem Ele vai por uma perdição que Ele mesmo já não pode fazer mais nada. Mas enquanto está vivo, é necessário clamar por misericórdia, para que Deus alcance essas almas. Porque Deus não tem prazer na morte de ninguém. E quem serve a Deus tem que ter esse pensamento. Não pode ter um pensamento maligno, querer que as pessoas morram, não. Não, meu irmão, isso aí não é de Deus, não. Clame a Deus, que Deus quer transformar todos, não quer perder ninguém. E veja bem, pegue aí a palavra de Deus, João capítulo de número 4, 3. 3. João capítulo 4, versículo. João capítulo 3, versículo 14. Diz o seguinte: e do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê nele tenha vida eterna. É só isso o papel da igreja de Cristo: levantar o nome de Cristo. Mas eles levantam a placa, eles levantam ofertas pedindo dinheiro sem se cansar, oprimindo o povo. Mas Deus está dizendo que o nome de Jesus precisa ser levantado em uma nação. Fica aí esses líderes religiosos manipulando as pessoas para votar nesse ou naquele. Meu irmão, não é nada disso não. Você com Jesus, você tem capacidade de escolher quem você quer. Não precisa ficar ouvindo lorota de líder falso, não. Você é livre. Em Cristo você é livre. Não precisa ficar recebendo esses conselhos, não. É necessário você ter Jesus na tua vida e ser liberto desses loucos, desses enganadores. Está fazendo de você massa de manobra. Não. Ainda tem verdadeiros adoradores, viu? Mas está difícil. Não está fácil, não. Mas tem. Peça para o Espírito Santo. Tem que estar congregando em uma igreja que crê em Jesus Cristo somente. Pede para Deus que Deus vai te levar. Entendeu? Cuidado com os falsos. Pessoas que não levantam o nome de Cristo. Você sabe por que tem um monte de jovens viciados nas drogas? Tem várias causas. Amém? Várias. Mas uma delas é o seguinte: Deus falou para Moisés levantar a serpente no deserto. A serpente simboliza Jesus. E o que tem de homens bajulando homens dentro de templo, o que tem de homens bajulando homens dentro de igrejas, mas eles não têm autoridade de Deus para levantar o nome de Cristo.
Porque eles não são servos de Deus, são servos de homens, adora a homens, são idólatras, são pessoas idólatras. Deixou de adorar uma estátua, um amuleto e está adorando a homens, homens que não temem a Deus, homens que não são modelo, não são exemplo. O próprio Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Meu irmão, se o teu líder não imita Cristo, cai fora daí, cai fora. Paulo está dizendo: procure os imitadores de Cristo. Sabe por quê? Ele não está mandando procurar o evangelho, não, está mandando procurar os imitadores de Cristo. Estava ali na cidade onde eu moro, Varza Paulista, anunciando esse evangelho, e ali veio um homem dizendo também: irmão, eu também sou evangélico. Amém, amém. Irmão, não adianta não, irmão, não adianta não, ninguém está ouvindo. Eu olhei para ele assim e falei assim: adianta sim, claro que adianta. Que negócio é esse que não adianta evangelizar? Adianta sim, meu irmão. Se Jesus diz: ide ao mundo e pregar o evangelho, você vai obedecer Jesus? Ou esse líder preguiçoso que não faz nada? Jesus mandou pregar o evangelho em todo lugar. Você vai obedecer Jesus ou esse líder preguiçoso? Por isso que ele vem dizer para mim que não adianta. Não adianta para ele, que está vivendo ali numa esfera religiosa. A esfera religiosa cega as pessoas. Jesus mandou pregar, tem que pregar. É melhor obedecer Jesus do que obedecer a homens que não fazem e não deixam ninguém fazer. Sabe por quê? Porque eles querem, dinheiro. Jeremias 5 vai dizer: prende as pessoas dentro da gaiola, que é a igreja, e ali eles ficam pulando para lá e para cá, igual um passarinho, pula para lá, pula para cá, e come só aquilo que aquele líder dá para ele. Não sai de dentro da gaiola. Se sair, morre. Se sair, morre. Porque o espírito que ele recebeu não é de libertação, é de prisão. O espírito de Jesus é o id. Anuncie. Leve a mensagem. O alimento, ele é precioso, meu irmão. Se você está vivendo a fase de só ouvir o seu líder, eu creio que aí já tem bênçãos. Mas você precisa experimentar as bênçãos de Jesus. Não fique assim não, meu irmão. Não deixa ele te manipular não. Provai os espíritos. É responsabilidade tua e minha provar os espíritos. De que maneira que você vai provar os espíritos? Na palavra. Se Deus mandou anunciar e ele não vai, ele está reprovado. Está reprovado. Ué, por que a gente não vai evangelizar? Não, não precisa disso não. Jesus disse que precisa. É necessário. Então tem muitos jovens que o tráfico está apadrinhando. Muitos jovens que estão servindo a força das trevas. E quanto menos mensageiros estiver nas ruas, ele está ali vendendo droga, correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá. É uma fase da vida dele. Mas já pensou ele ouvir a mensagem da cruz e se arrepender? Porque muitas igrejas estão fechadas e ele não vai vender droga na porta da igreja. Ainda não, né? Mas ele está andando no mundo, sendo um instrumento da força das trevas. Como é que ele vai ouvir a mensagem da cruz? Se os bonitão ficam lá no templo, só pedindo dízimo, só pedindo oferta missionária, mas o missionário no campo minado nem tem água para beber. É oferta para eles. Muitos, é oferta para eles. Comprar um Rolex, usar roupa de grife, usar carro de luxo. Não é verdade? Porque ele mesmo não dá exemplo. Jesus, ele deu exemplo.
Jesus andava com seus discípulos no mundo. Então, meu irmão, cuidado. Tem muitos falsos, com fala gostosa, fala macia, só fica lá de live. Estou gravando ali, se Deus der graça a gente posta. Mas aqui esse cenário, ele é real, ele é verdadeiro, não é estúdio não. Aqui não é estúdio não. Não tem, no máximo uma caixinha aí, que pela misericórdia de Deus ele nos abençoou. Mas isso aqui é real, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Meu irmão, cuidado com a falsidade religiosa. Jesus busca verdadeiros adoradores. E ele vai dizer o seguinte: que aonde estiver a mensagem da cruz, a qualquer momento, o bandido pode se arrepender, se ele crer. Então, como é que nós vamos demonstrar amor pelo próximo? De que maneira que Jesus demonstrou amor pelo próximo? Ele anunciou a mensagem do Pai. Ele anunciou para o religioso prendeu ele, o religioso bateu, e Deus permitiu ele morrer. Hoje o religioso não anuncia nada. Não anuncia nada. Por quê? Porque ele não quer que você conheça o reino de Deus. Ele quer que você conheça a religião dele. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida. E a maioria está fazendo festa dentro dos templos. É come isso, é come aquilo, é culto do irmão, é culto da irmã, culto da ovelha, é festa do jovem. Meu irmão, o culto é a Deus. O culto é a Deus. Não é culto para o homem, não. O culto é a Deus. Ah, mas é para atrair o povo, meu irmão. Se o próprio Jesus disse o seguinte: Pai, eu dei para eles a tua palavra. Você está entendendo? Se a palavra de Deus não falar no coração do homem, não vai ser cachorro quente, não vai ser coxinha, não vai ser refrigerante não. O que transforma o homem não é coxinha não, não é pipoca não, não é cinema não. O que transforma o homem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo não está na coxinha não. Aquele olho da coxinha, se você não tomar cuidado, vai te matar. É a palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus. O poder está na palavra de Deus. Jesus é a palavra. E quem ama ela, ele mora dentro da pessoa. Então, é necessário que o nome de Jesus seja levantado, para que o pecador se arrependa, para que o pecador seja transformado, seja liberto. O mundo está cheio de distração, cheio de sedução. Por isso que diz a rede social, é uma rede, está prendendo um monte de gente, prendendo e destruindo. E qual é a missão? João 3,15: para que todo o que nele crê tenha vida eterna. A vida eterna não é comprada com dízimo e nem com ofertas. Mas é claro que é importante ofertar voluntariamente, não obrigado. Voluntariamente. Se sentir pressionado e obrigado, não adianta. Não adianta. O 16: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Somente Jesus pode nos salvar. Você tem liberdade para acreditar com seu livre-arbítrio no que você quiser, e eu te respeito.
Mas vai chegar um dia que esse livro vai nos julgar. E se eu e você não tiver com o nome escrito no livro da vida, já era. Para você ser abençoado lá no teu trabalho, o seu nome precisa estar no arquivo da empresa, não é? Não é verdade? Senão o pagamento não vem. Para você ser abençoado por Deus, você precisa ser filho de Deus. Está entendendo aí? Não é de qualquer jeito. Pode vir de qualquer jeito, mas é necessário se arrepender. Buscar, acreditar no poder da mensagem da cruz. Para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado. Está vendo? Quem nele crê não é julgado. Quem não crê já está julgado. João, capítulo de número 4, no versículo de número 10. Vou ler o 7. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Essa mulher estava ali no poço de Jacó, que Jacó tinha feito, e supria as necessidades deles e também dos animais. O máximo que os nossos empresários e governantes podem fazer de vez em quando, o empresário mais, conforme o nosso trabalho, o nosso governo menos, é suprir as nossas necessidades físicas, naturais, comportamentais, e isso já ajuda bastante. Mas a necessidade da alma, só Jesus pode suprir. E essa mulher, ela está buscando suprir as necessidades dela nesse poço que foi feito, construído ali por um homem pecador. E ali já ajudava muito aquele povo.